no país vizinho. É o seguinte: militares teriam tentado tomar o poder nesta quarta-feira na Bolívia. Você tem as imagens aí, Cláudio? Pode colocar para a gente na tela enquanto a gente vai trazendo as informações, fazendo os primeiros comentários. Os militares chegaram a tomar a praça em La Paz, onde fica o Palácio Presidencial, e soldaram no prédio, que é o prédio da Presidência da República. Esse vídeo que a gente está mostrando aí, um tanque de guerra derrubou a porta do Palácio Presidencial. Lembrando que a Bolívia é presidida atualmente por Luiz Arce, aliado de Evo Morales, portanto é a sequência do governo do grupo político de esquerda do Evo Morales, quem está à frente da presidência da República da Bolívia hoje. O general Juan José Zuniga, do Exército Boliviano, é quem liderou essa mobilização dos militares para a derrubada do governo do Arce. Mas aí, poucas horas depois dessas cenas que a gente está vendo aí, houve um recuo, os militares desistiram do movimento. O presidente Luiz Arce já nomeou 3 novos comandantes para as Forças Armadas, eles assumiram, e aí o já novo comandante do Exército, que é José Wilson Sanches, deu a ordem às tropas para que se retirassem, e depois de alguma resistência dos soldados, eles desocuparam a praça e também o Palácio Presidencial, e, portanto, o governo de Luiz Arce seguirá no comando do Executivo boliviano. Quantos tanques o monarca controla, né? Quantas divisões militares ele comanda para ser tão perigoso? Bom, meus amigos de bancada, meus colegas de bancada falaram muito do que eu já queria falar, inclusive eu vou anotando aqui, né? Minhas colas, e tá aqui a palavra Tabajara, que a Fabi usou, tá aqui a palavra autogolpe, que o Silvio usou, eu coloquei no meu Twitter também isso antes. Então, assim, toda a sensação de ter sido um golpe Tabajara. Aquilo que a gente chama de false flag, né? Surge para desviar a atenção e justificar medidas, aí sim, verdadeiramente golpistas. Quem tem escrito nessa linha, para mim, é um dos jornalistas que nem gosta de ser chamado de jornalista, o que depõe muito a favor dele, que é um dos que mais entendem desses assuntos de ditaduras e tiranias na América Latina, que é o Leonardo Coutinho. Então, ele já foi nessa linha, e ele já está dizendo também que tem toda a pinta de ter sido um autogolpe, né? Um teatro para justificar o que vem pela frente, porque a Bolívia, para não variar, estava numa mega crise, né? E o Arce cada vez mais perdendo o controle da situação, brigado com o Evo Morales, os dois do Foro de São Paulo, uma divisão interna, e esse golpe vem muito a calhar para justificar medidas que nós com certeza vamos ver para proteger a democracia daqui para frente. É capaz até de convidar o Alexandre de Moraes para dar uma consultoria, quem sabe, né? O outro resultado esperado disso é o teatrinho da turma da esquerda do Foro de São Paulo, que o Silvio já antecipou e que o Lula já soltou a notinha dele. Então ele começa a notinha dele dizendo que ele, como um amante da democracia, e a gente ou cai na gargalhada ou embrulha o estômago, depende do dia, né? Se você está mais afim de rir dessa palhaçada toda, ou se você está num dia mais sério e você olha o Lula falando isso com esse grau de psicopatia e cinismo e te embrulha o estômago. Eu fui lá comentar, eu fui lá fazer perguntas de jornalista. Falei, amante da democracia relativa da Venezuela ou aquela de Cuba? Não acho que ele vai responder, né? Mas é isso, né? O amante da democracia, que é o maior bajulador de tiranos comunistas do planeta. Agora, mesmo que tenha sido um teatro, um false flag, um autogolpe, um golpe tabajara, serviu para uma coisa. Teve um fator pedagógico que serve para mostrar o seguinte: mesmo quem vai fazer um golpe chinfrim, teatral, se foi esse o caso, ou se foi uma tentativa real de golpe, veja o contraste com aquilo que a imprensa brasileira e o STF chamam de golpe. Ou seja, não teve uma moça, mãe de família, sem antecedente criminal, usando batom para pichar nenhuma estátua. Não teve senhora com a Bíblia na mão e a bandeira do Brasil nas costas. Não teve venda de algodão doce no momento golpista, de golpe de Estado para tomar o poder e os prédios públicos. Que mais? Não houve quebra de relógio nenhum. Então, obviamente, não foi um golpe. Só tinha tanque e armas e militares nas ruas. E isso compõe um golpe desde quando, gente? Golpe militar é isso que eu descrevi agora. Dá 17 anos de cadeia no Brasil. Né? Então, mesmo que tenha sido uma operação interna para justificar a tirania comunista avançar ainda mais contra as liberdades básicas do povo, serviu no Brasil
para efeito pedagógico, para mostrar, o cara pálidas, isso seria algo parecido com um golpe. É claro que os comunistas brasileiros já estão dizendo, era isso que o bolsonarismo queria, desejava, e aí estamos no Minority Report, né, no crime que eles iam cometer, porque ali naquele domingo do 8 de janeiro, com aquela gente ali, claramente não tinha nada a ver com isso que a gente viu na Bolívia hoje. Nada a ver. E para fechar o meu comentário, Brown, fica até uma pergunta sincera, que eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta, não sou defensor de golpe nenhum e nunca fui, mas a pergunta é sincera. O desespero que a gente entende, né, diante da ameaça e do avanço comunista do Foro de São Paulo na América Latina, basta olhar o que aconteceu em Cuba, na Venezuela, em Nicarágua. A pergunta é, dá para impedir os verdadeiros golpistas, os comunistas, o Foro de São Paulo, jogando limpo nas 4 linhas? Essa é uma pergunta que fica no ar. E eu não tenho a resposta, e muita gente não tem. Dá para impedir? Eu não sei. A pergunta que ficaria é, se alguém tivesse impedido de alguma forma o Hugo Chávez lá atrás, isso teria sido bom ou ruim para a Venezuela hoje? Não dá para fazer, né? Suposição e se. A história não é contada dessa maneira. A gente faz isso como um trabalho de reflexão, tipo a série que eu estou terminando, que é maravilhosa, The Man in the High Castle. E se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial? É um bom exercício hipotético. Mas a gente tem que fazer o exercício hipotético, pelo menos, nem que seja, para entender a gravidade da ameaça verdadeiramente golpista que vem da esquerda. Porque hoje tinha moderada da Globo News, né, Natuza Neri, falando, não, os extremos são perigosos. Mas no Brasil hoje a ameaça que existe é a extrema-direita. Que bom que ela está me dizendo, então, que o Boulos é uma pessoa muito moderada. Que bom que ela está me dizendo que o Lula é um democrata e não um bajulador do regime cubano, do regime chinês, do regime russo, do regime iraniano e da Nicarágua e da Venezuela. Que bom! Não existe extrema esquerda no Brasil. Então, esse tipo de coisa serve para pensar, né? A ameaça comunista é real, por mais que os ministros supremos tentem negar.